Vai lá, Vilela. Presidente, boa noite. Presidente, nós estávamos conversando antes do programa aqui, vários advogados aqui na roda, né? Falando um pouco sobre como o tempo vai passando, as mudanças que a advocacia, que o judiciário, que a vida forense sofreu nos últimos anos. Eu tenho 20 e poucos anos de advocacia, o início de carreira era totalmente diferente, tudo muito físico, todo mundo no balcão ainda. Hoje você tem uma realidade virtual muito maior. E um dos aspectos, um dos grandes desafios atuais da advocacia, do judiciário, das relações humanas atualmente, ele se dá no que se relaciona à inteligência artificial. De que forma a OAB tem se preparado, tem se posicionado no sentido de conviver com essa nova realidade, aproveitar as potencialidades dessa nova realidade, de alguma forma também limitar o avanço desordenado da inteligência artificial? De que forma a OAB São Paulo tem se posicionado nisso? Com certeza esse é o tema, sim, eu acho que da próxima gestão, né? A próxima gestão aí, quem quer que seja eleito vai ter que lidar com isso. E vai ter que lidar com isso de uma forma responsável, de uma forma inteligente. Por quê? Simplesmente negar ou procurar impedir o uso da inteligência artificial, gente, não acho que seja um caminho. E por uma razão muito simples, porque o judiciário usa a inteligência artificial. O judiciário usa a inteligência artificial para ali e vai usar cada vez mais, né? Então, nós não podemos... É a mesma coisa que eu dizer o seguinte, o judiciário vai usar a internet e nós vamos continuar batendo a máquina, tá? A advocacia. O judiciário vai continuar dando sentença, despacho ali, tudo pelo computador, mas eu quero você, advogado, que você continue ali datilografando as suas petições. Isso é um absurdo, né? Nós não podemos fazer isso. Por outro lado, nós temos dois desafios, a meu ver, a enfrentar. Um em relação ao judiciário e outro à própria advocacia. Em relação ao judiciário, o que nós precisamos é diminuir ou de alguma forma acabar com a opacidade, né? Opacidade é um conceito aí da inteligência artificial, né? Um conceito moderno, mas é o seguinte, eu não tenho problema de determinadas movimentações do processo serem feitas por um robô. Talvez isso seja até bom para a advocacia, já que um dos maiores problemas do nosso judiciário é o quê? A morosidade. Não é? E você usar a inteligência artificial para coisas mais simples, mais singelas, pode melhorar muito, pode tornar o processo muito mais rápido, que é o que o jurisdicionado quer e o que o advogado também quer. Mas eu tenho que saber quando a inteligência artificial está sendo usada. Eu tenho que saber para que ela está sendo usada e tenho que saber quais são os mecanismos que ela usa. Então, eu tenho que saber, o meu recurso especial, ele está sendo analisado por uma inteligência artificial agora? Isso não acontece em nenhum aspecto hoje. E isso hoje não acontece. Então, esse é o problema. Eu estou lidando com robôs que eu não sei quem são, eu não sei quem os programou, eu não sei onde é que eles estão atuando. Então, em relação ao judiciário, eu acho que o que nós precisamos fazer é sentar à mesa com o CNJ, com o ministro Barroso, que é um grande entusiasta aí de todas essas tecnologias, mas e ele próprio sabe disso, a meu ver, e a gente compreender, ter transparência na utilização da inteligência artificial pelo judiciário. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é preparar e capacitar a advocacia para usar a inteligência artificial para aquilo que, de fato, ela pudesse ser utilizada. Alguns me perguntam, né, e já disse algumas vezes essa frase, é corrente a pergunta. Patrícia, você acha que o advogado vai perder o emprego para a inteligência artificial? Você acha que o advogado vai perder emprego para um robô? E a minha resposta é a seguinte, não. O advogado não vai perder o emprego dele para um robô. O advogado vai perder o emprego dele para um advogado que saiba usar robô. Essa é a questão. Então, o problema é que vai começar a haver um desequilíbrio muito grande. E esse desequilíbrio nós já estamos vendo, porque os escritórios de grande porte estão investindo pesadamente em inteligência artificial, seja nos sistemas que já existem, por exemplo, Copilot, seja customizando os sistemas próprios. Nós temos aí grandes bancas que estão criando sistemas próprios de inteligência artificial. Isso vai criar um abismo, porque aquele pequeno advogado, aquele advogado unipessoal, vai ficar completamente para trás. E nós não podemos, aí eu falo em nome da OAB, em nome da entidade, o que nós precisamos fazer é democratizar, é popularizar
esse uso da inteligência artificial. Desses escritórios grandes, a inteligência artificial é usada em que parte do processo? Em inúmeras partes, na leitura de documentos, na análise de documentos, na análise do processo, em traçar resumo, triagem, acompanhamento. Assim, são sistemas complexos que estão sendo desenvolvidos e que permitem um acompanhamento muito... Imagina... Seria a parte mais operacional, então, mesmo. Mas imagina o seguinte, imagina que você chega no meu escritório e fala, Patrícia, é o seguinte, eu estou aqui com prazo para uma resposta, estou pegando aqui no âmbito criminal, eu estou com prazo para uma resposta à acusação, o prazo é de 10 dias, e eu tenho aqui não sei quantos tera de documento nesse pendrive. Você consegue analisar para fazer uma defesa? Bom, se eu sou uma advogada que tem um sistema de inteligência artificial que consegue ler aquilo tudo, analisar a documentação, estabelecer, isso existe já, né? Estabelecer, enfim, quais são as provas, quais são os argumentos e resumir para mim. Não estamos falando aqui dos sistemas básicos, né, do ChatGPT, que pode cometer inúmeros erros, mas de sistemas sofisticados, eu consigo te dar a tua resposta e vou fechar contrato contigo. Mas a Laura, ela é uma super advogada. Ela é uma super advogada, só que ela vai ler página por página do processo. Ela não vai conseguir. Acabou. Ela ficou para trás. Ela ficou obsoleta. Né? Isso é injusto. Eu sempre brinco que a inteligência artificial é como se fosse ali a bolsa de ferramentas do super-herói. Né? O ser humano, o ser humano é que é o operador da ferramenta. Né? A inteligência artificial, eu que vou fazer o prompt, eu que vou dar o comando para que a inteligência artificial me responda. Mas uma coisa, imagina alguém hoje, um taxista hoje que não tem a Waze. Então ele só tem ali o guia 4 rodas que ele vai abrir e vai ver no mapa. Ele não vai conseguir sobreviver no mercado, porque já existe uma tecnologia que torna uma pessoa mediana muito melhor que ele. Isso é o que a tecnologia faz. Ela torna pessoas que estão no mesmo nível, uma pessoa até que esteja num nível menor, digamos, de talento, de competência, mais competitiva. E a gente precisa espalhar isso para a advocacia inteira. A gente acabou de fazer um curso aqui na OAB São Paulo de inteligência artificial para advogados, para ensinar o que eles podem usar, quais os prompts que eles podem ali, quais os comandos que eles podem dar. E esse curso teve 23 mil inscritos, né? Então, mostrando a sede de conhecimento e a necessidade. E uma coisa que eu queria também falar, eu gosto muito de conversar sobre isso com o nosso querido professor, doutor Solano, né, de Camargo, não sei, acho que ele até já veio aqui à Jovem Pan algumas vezes, né, ele é um papa aí dessa questão, Ronaldo Lemos também é um papa nessa questão de tecnologia, e ele fala o seguinte, bom para pessoas 50 a mais como eu, a inteligência artificial vai colocar a nós, que já somos aqui, cabeças brancas, de novo no jogo. Por quê? Porque a inteligência artificial, justamente, ela trabalha com o quê? Com linguagem natural. Né? Antes da inteligência artificial, para eu conseguir um resultado, eu tinha que ser uma técnica em programação, eu tinha que entender profundamente. Agora, eu só preciso saber a pergunta certa a fazer para o robô. Então, na verdade, se as gerações mais veteranas, como a minha, entenderem isso, elas não vão ser avessas, pelo contrário. Né? Nós podemos voltar a ser, digamos assim, protagonistas com a inteligência artificial e, de alguma forma, nós sabemos fazer a pergunta. Talvez mais do que um jovem. Claro. Eu sei a pergunta certa a fazer, eu sei o que eu quero. Se você pensar que a inteligência artificial é um assistente pessoal, né, um seu estagiário, para o qual você vai falar, procura isso, procura aquilo. Eu sei onde pedir para ele procurar. Eu sei como definir parâmetros para uma pesquisa e tudo isso em linguagem natural, sem precisar entender de programação. Por isso que ela é tão bacana e tão democrática, mas ela precisa mesmo se democratizar. Eu acho que a advocacia vai se beneficiar muito do uso de inteligência artificial. Vai lá, Laura. Eu quero aproveitar esse gancho porque a minha vida é o digital, né? Eu sou uma advogada do digital, então eu não posso deixar passar em branco esse ponto. Inclusive, eu faço parte da comissão do CNJ, que foi instituída pelo ministro Barroso, de regulamentação da utilização do IA no Poder Judiciário. Nós estamos atualizando a resolução 332 e um dos pontos muito discutidos é esse de qual é o limite que o juiz pode se utilizar de uma inteligência artificial e inclusive da IA generativa, porque a gente sabe que a IA generativa você coloca informações e ela vai aprendendo com o que está sendo colocado ali. E foi feito um estudo que realmente os juízes estão utilizando muito
E, assim, sem um estudo, de fato, de como usar essa ferramenta, que documentos colocar aonde, acabou que, de fato, o ChatGPT ele acabou se popularizando mais. E aí nós estamos, de fato, colocando esse limite e nenhum deles alega utilizar, de fato, e os tribunais que já têm sistemas instituídos para dar a decisão final, porque precisaria ali de um juízo de valor específico do próprio magistrado. E, recentemente, acho que, salvo engano, uns 8 dias atrás, o Conselho Federal da OAB criou algumas diretrizes para a utilização da inteligência artificial pelos advogados. E a minha pergunta é justamente nesse sentido, se a doutora visualiza que os advogados também têm que ter alguma restrição, algum tipo de limite na utilização, como nós estamos impondo, por exemplo, para os magistrados. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que eles têm que ter familiaridade, têm que ter também limites, até porque, né? Eu acho que todos nós temos aí experiências um pouco desastrosas ou até curiosas, né? Mas é que se for numa petição é desastrosa. De erros, assim, grosseiros. Jurisprudência inventada. Eu recentemente fiz aquele teste, não sei se todos aqui, virou uma trend aí das redes sociais, aquele teste com a inteligência artificial da Meta, do WhatsApp, que está ali na bolinha. Sim. E aí você pergunta, eu perguntei, quem é Patrícia Vanzolini para a inteligência artificial? E veio uma resposta dizendo, Patrícia Vanzolini é uma cantora popular, muito conhecida nos anos 80. Eu falei, gente, eu tenho um clone. Fui procurar e não tem um clone. Não existe. Existe uma coisa que eu acho muito... Olha, para o meu conceito mais, digamos assim, analógico, é muito louca, Laura, mas você deve compreender que é essa história da inteligência artificial que tem alucinações, sim, que tem delírios. O tempo todo. Aí a generativa é justamente criada para isso. Você coloca informação e ela vai te trazer informação e o ChatGPT, por exemplo, pode ser verdadeiro ou não. Por isso que muitas vezes os advogados, já aconteceu cases, né, de utilizarem ali jurisprudências que de fato não existem porque ela criou uma jurisprudência muito bem criada, com as informações muito bem escritas para satisfazer a sua pergunta, né? É aquilo, né? Mesmo que você minta com corrupção. Com convicção. Posso escolher corrupção. A sua IA falhou. Eu estou praticamente fazendo parte desse. Mas minta com convicção, né? Muitas vezes isso pode acontecer também. Mas eu acho que para tudo isso, porque o que eu considero um avanço aí nesse debate no Conselho Federal, e que a gente tem que... Não pode ter tabu de discutir. Eu acho que havia uma atitude muito fechada. Uma atitude assim, olha, não, é ruim, vai tirar mercado de trabalho, não podemos nem discutir. Gente, isso não vai acontecer, nós não vamos conseguir impedir. Nós temos que tentar entender, separar o joio do trigo, preparar a advocacia e regulamentar, tanto na advocacia quanto no judiciário, que é a nossa preocupação. Mas simplesmente ficar com um discurso assim, sabe? Isso não existe. Proibicionista, isso não existe, não pode existir. Isso é um absurdo total. E eu acho que no limite, no final... Tudo, claro, usado com responsabilidade, mas corrobora, de alguma forma colabora para um objetivo comum, que é uma justiça mais rápida. Nós sabemos que o nosso judiciário está absolutamente abarrotado e isso é algo nocivo, né? Você tem questões aí previdenciárias que, puxa vida, o processo vai demorar 2, 3 anos, até aí a pessoa já morreu, já não quer mais aquela verba, não precisa mais dela. Enfim, então, eu acho que negar o valor da tecnologia é uma besteira. Nós queremos um judiciário cada vez mais acurado, que decida, né? A inteligência artificial pode errar, é verdade, mas a inteligência humana, a inteligência natural também pode errar. Também erra. Por vezes o juiz não compreende, por vezes o juiz decide de forma preconceituosa, e aí a gente entra numa outra discussão também bem, né, assim, futurista, que é o preconceito algorítmico, né, quando o preconceito está dentro da própria programação da inteligência artificial, aquela questão das câmeras de reconhecimento, né, que isso foi bastante debatido. Mas eu acho que é um avanço e é para frente que se anda. Nós temos que ir andando para frente, regulamentando, né? Vai lá.